Olá, meu nome é Thaís Lima e eu sou da Liga de Fisiologia, sou integrante da Liga de Fisiologia e agora eu vou ministrar para vocês uma aula sobre Sistema Nervoso Autônomo do terceiro curso de inverno de Fisiologia. Então eu vou dar início aqui à apresentação para que possamos falar um pouco mais sobre esse tema. Bom, para iniciarmos a nossa apresentação, eu vou falar um pouco para vocês sobre o sumário, sobre o que a gente vai falar hoje. Iniciando sobre a subdivisão do sistema nervoso, funções do sistema nervoso autônomo, divisão e organização do sistema nervoso autônomo, sistema nervoso simpático, sistema nervoso parasimpático, fibras colinérgicas e adrenérgicas, secreção da acetilcolina e noradrenalina, receptores e a função da medula, das medulas adrenais. Bom, antes de falarmos um pouco sobre o sistema nervoso autônomo, é importante a gente falar sobre a subdivisão do sistema nervoso, para que a gente possa entender e nos situar sobre qual parte do sistema nervoso a gente está falando, tá? Então, o sistema nervoso, como bem conhecemos, ele é dividido em sistema nervoso somático e o sistema nervoso visceral. O sistema nervoso somático, ele relaciona o organismo com o meio ambiente, né? Então, ele é dividido em sistema nervoso somático aferente e sistema nervoso somático eferente. Já o sistema nervoso visceral, ele é responsável pela inervação das estruturas viscerais, ou seja, ele vai manter a homeostase do corpo através das manutenções das atividades das vísceras. E assim como o sistema nervoso somático, o sistema nervoso visceral ele vai ter uma parte também aferente e outra parte eferente, em que essa parte aferente ela é responsável por levar informações sensoriais das vísceras até a região superior do sistema nervoso, e a parte eferente ele vai trazer impulsos de alguns centros nervosos até as estruturas das vísceras. Essa parte ela também é chamada de sistema nervoso autônomo, ou seja, o sistema nervoso autônomo ele vai trazer, ele se trata do sistema nervoso visceral eferente. E o sistema nervoso autônomo ele vai ter, por fim, uma outra divisão, né, de sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Essas duas aqui nós falaremos mais adiante. Então, agora entraremos de fato sobre o que é e as funções do sistema nervoso autônomo. Como já mencionados anteriormente, o sistema nervoso autônomo ele é um conjunto de vias aferentes e eferentes do sistema nervoso central, que ele vai inervar e regular os músculos lisos, os músculos cardíacos e as glândulas. E ele vai ser responsável por regular a maioria das funções viscerais do corpo, ajudando a controlar a pressão arterial, a motilidade, secreção gastrointestinal, o esvaziamento da bexiga urinária, a sudorese, a temperatura corporal e muitas outras atividades. Em suma, o sistema nervoso autônomo ele vai alterar as funções viscerais com rapidez e com diferentes intensidades. Por exemplo, quando levamos um susto, o nosso corpo, o nosso coração ele começa a bater rapidamente. Então, essa mudança de batimento é característica de uma função do sistema nervoso autônomo. Agora a gente vai falar um pouco sobre a divisão e características anatômicas do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo ele vai ser também dividido na parte do sistema nervoso simpático, parasimpático e entérico, como a gente já tinha dito anteriormente. O simpático e o parasimpático aqui nós vamos falar mais adiante. Mas agora vamos abordar sobre as características gerais dessas vias anatômicas. Então, o neurônio aqui, pré e pós-ganglionar, são elementos fundamentais para a organização da parte periférica do sistema nervoso autônomo. Os corpos pré-ganglionares são localizados no sistema nervoso central e fazem sinapse com gânglios autônomos, que por sua vez, esses neurônios pós-ganglionares, eles têm corpos celulares nos gânglios autônomos aqui e fazem sinapse com os órgãos efetores,
que seriam o que a gente já citou anteriormente: coração, vasos sanguíneos, glândulas sudoríparas. Os neurônios pré-ganglionares, do sistema nervoso simpático, eles vão se originar nos segmentos da medula torácica e lombar, entre T1 e L2 da medula espinhal, região torocolombar. Na região pós-ganglionar, eles vão se localizar longe das vísceras e próximos da coluna vertebral. E na região parasimpática, pré-ganglionar, eles vão se localizar nos núcleos dos nervos cranianos aqui, como no tronco encefálico, nos segmentos S2 e S4 da medula espinal, ou região crânio-sacral. Já nos pós-ganglionares, eles vão se localizar próximos ou dentro das vísceras. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático ele tem como função mobilizar o corpo para as atividades em momentos de estresse, ou também chamados de momento de luta e fuga. Nessas situações ocorrem, por exemplo, o aumento da pressão arterial, do ritmo cardíaco e entre outros fatores. Como foi citado anteriormente, a fibra pré-ganglionar do sistema nervoso simpático ele é curta, com origem nos nervos torocolombar, e a pós-ganglionar ela vai ser longa. As fibras pré-ganglionares elas vão ser colinérgicas, ou seja, eles vão liberar acetilcolina. Contudo, a grande maioria das fibras pós-ganglionares do sistema nervoso simpático elas vão ser adrenérgicas, em que vão liberar adrenalina e noradrenalina. Além disso, eles vão ter receptores nicotínicos nos gânglios, que vão liberar acetilcolina, e também nos órgãos efetores, eles terão receptores adrenérgicos, como alfa-1, alfa-2, beta-1 e beta-2. E as ações do sistema nervoso simpático, embora ele possa ser também localizado, eles tendem a ser mais difusas, ou seja, eles vão atingir vários órgãos, uma vez que os gânglios estão longe dessas vísceras, e uma fibra pré-ganglionar ela vai fazer sinapse com um grande número de fibras pós-ganglionares, em que se distribuem a territórios consideravelmente maiores, por isso que ela se torna mais difusa. Agora, já o sistema nervoso parasimpático tem como função geral a restauração e conservação de energia e vai aparecer em situações de repouso. O sistema nervoso parasimpático, a fibra pré-ganglionar ela é longa e a pós-ganglionar ela é curta. A pré-ganglionar, como a gente viu anteriormente, ela tem origem crânio-sacral, e a pós-ganglionar ela é curta, ao contrário do que a gente viu no sistema nervoso simpático. As fibras pré-ganglionares e pós-ganglionares parasimpáticas em sua maioria colinérgicas, ou seja, ele tem receptores nicotínicos e muscarínicos. E o sistema nervoso parasimpático tem ação sempre localizada a uma região ou setor do organismo, uma vez que as fibras pré-ganglionares fazem sinapse com um número relativamente pequeno de fibras pós-ganglionares, ao contrário do que a gente vê no sistema nervoso simpático. Então, resumindo, de modo geral, o sistema nervoso simpático tem ação antagonista, ou seja, antagônica à do parasimpático, em um determinado órgão. Essa afirmação, entretanto, ela não é válida em todos os casos, porque, por exemplo, as glândulas salivares, os dois sistemas aumentam a secreção, embora a secreção produzida por ação parasimpática ela seja mais fluida e mais abundante do que a simpática. É importante acentuar que esses dois sistemas, apesar de, na maioria dos casos, terem ações antagônicas, eles vão colaborar e trabalhar harmonicamente na coordenação das atividades das vísceras, adequando o funcionamento de cada órgão às diversas situações em que nós submetemos o organismo.
A ação do simpático e do parasimpático em um determinado órgão, ele vai depender do modo de determinação das fibras pós-ganglionares de cada uma das divisões do sistema nervoso autônomo dentro do órgão. E a técnica de microscopia eletrônica e histoquímica, eles vão mostrar que a maioria dos órgãos, a inervação autônoma é mista, ou seja, simpática e parasimpática. Entretanto, conseguimos observar que alguns órgãos têm inervação puramente simpática, como glândulas sudoríparas, os músculos eretores de pelo e o corpo pineal de vários animais, por exemplo. Bom, como exemplo, por exemplo, do sistema nervoso simpático, em que o indivíduo ele deve estar preparado para a luta e fuga, poderíamos imaginar um indivíduo que é surpreendido no meio de um campo por um animal perigoso que avança em sua direção. Inicialmente, os impulsos nervosos resultantes da visão do animal são levados até o cérebro, resultando numa forma de emoção, que é o medo. Do cérebro, mais especialmente no hipotálamo, eles vão partir impulsos nervosos que vão descer pelo tronco encefálico e medula, ativando os neurônios pré-ganglionares simpáticos nessa coluna aqui lateral, de onde os impulsos nervosos eles vão ganhar diversos órgãos, iniciando uma reação de alarme. Bom, e essa reação de alarme ele vai possibilitar, por exemplo, o aumento do ritmo cardíaco, acompanhado pelo aumento da circulação coronária, a vasoconstrição nos vasos mesentéricos e cutâneos, que vai possibilitar que o indivíduo fique pálido, por exemplo, aumento da pressão arterial por ruptura dos vasos cerebrais, os brônquios eles vão se dilatar, possibilitando melhoria dessas condições respiratórias necessárias para melhor oxigenação do sangue e remoção de CO2. No globo ocular, vai observar uma dilatação dessas pupilas. No tubo digestivo, há uma diminuição do peristaltismo e fechamento do esfíncter. E na pele, a gente consegue observar um aumento da sudorese e da ereção dos pelos. Falar um pouquinho para vocês sobre as fibras colinérgicas e adrenérgicas. Bom, como já mencionados anteriormente, as fibras nervosas simpáticas e parasimpáticas, elas vão secretar principalmente substâncias transmissoras sinápticas, como acetilcolina ou noradrenalina. As fibras que secretam acetilcolina são chamadas de colinérgicas, e aquelas que secretam a noradrenalina, elas são chamadas de adrenérgicas, que é um termo derivado da adrenalina. Mas como essas substâncias elas são secretadas? Bom, aqui temos uma imagem explicativa demonstrando algumas terminações nervosas autônomas, pós-ganglionares, especialmente aquelas dos nervos parasimpáticos, e muitas dessas fibras nervosas parasimpáticas, quase todas as fibras simpáticas, apenas tocam as células efetoras dos órgãos que inervam à medida que passam. Então, em alguns casos, as terminações terminam no tecido conjuntivo localizado próximos às células a serem estimuladas. Onde as fibras tocam, passam por cima ou perto das células a serem estimuladas. Elas geralmente apresentam dilatação bulbosa, chamada de varicosidade. Nessas varicosidades que as vesículas transmissoras de acetilcolina ou de noradrenalina eles são sintetizadas e armazenadas. Há também nessas regiões um grande número de mitocôndrias, aqui como podemos ver. Essas mitocôndrias eles vão fornecer energia para a síntese de acetilcolina e também de noradrenalina. Quando o potencial de ação se espalha pelas fibras terminais, o processo de despolarização aumenta a permeabilidade dessa membrana da fibra aos íons cálcio, que vão possibilitar
que esses se difundem para terminações nervosas ou para as varicosidades nervosas. Os íons cálcio, por sua vez, eles vão fazer com que esses terminais ou as varicosidades esvaziem o conteúdo que tem no seu exterior, e assim essas substâncias, como acetilcolina e noradrenalina, elas vão ser liberadas. A acetilcolina, ela vai ser sintetizada nas terminações finais e varicosidades das fibras nervosas colinérgicas, onde é armazenada em vesículas de forma altamente concentrada, até ser liberada. E a síntese das noradrenalinas começam no axoplasma das terminações nervosas, terminais das fibras nervosas adrenérgicas, mas é concluída dentro das vesículas secretoras. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre os receptores já mencionados anteriormente. Por exemplo, acetilcolina e noradrenalina ou adrenalina secretadas em uma terminação nervosa autônoma, antes de poderem estimular o órgão efetor, eles devem primeiro se ligar a receptores específicos aqui nas células efetoras, nas células pós-sinápticas. O receptor ele fica do lado de fora da membrana celular, ligado a um grupo proteico e uma membrana da proteína que penetra integralmente a membrana celular. A ligação da substância transmissora com o receptor ele vai provocar uma mudança conformacional na estrutura dessa molécula de proteína e, uma vez alterada, ele vai excitar ou inibir a célula, podendo causar alterações na permeabilidade da membrana celular a um ou mais íons, ou ativação ou inativação de uma enzima ligada a outra extremidade da proteína receptora, onde se projeta para o interior da célula. Então, a acetilcolina ela vai ativar principalmente dois tipos de receptores, chamados de receptores muscarínicos e nicotínicos, que são receptores colinérgicos. Então os receptores nicotínicos estão localizados nos gânglios neuromuscular do sistema nervoso simpático e parasimpático, na junção neuromuscular e na medula suprarrenal. Os receptores desses locais, eles são semelhantes, mas eles não são idênticos. Eles são ativados por acetilcolina ou nicotina, produzem excitação. Os receptores nicotínicos, eles são canais iônicos controlados por ligantes encontrados nos gânglios autônomos, na síntese entre o neurônio pré-ganglionar e pós-ganglionar, nos sistemas simpáticos e parasimpáticos. O mecanismo de ação desses receptores envolvem a acetilcolina, que vai ligar a subunidade alfa do receptor nicotínico de acetilcolina. Os receptores nicotínicos de acetilcolina, eles também são canais iônicos para cálcio e sódio. Bom, agora em relação aos receptores muscarínicos, eles estão localizados no coração, no músculo liso, M3 e nas glândulas. Eles são inibitórios no coração. Por exemplo, a redução da frequência cardíaca, a diminuição da velocidade da condução do nódo atrioventricular. Também são excitatórios nos músculos liso e nas glândulas. Por exemplo, aumento da motilidade e aumento da secreção. Eles usam também a proteína G como mecanismo de sinalização. São encontrados em todas as células efetoras estimuladas pelos neurônios colinérgicos pós-ganglionares, do sistema nervoso parasimpático e do sistema nervoso simpático. São ativados pela acetilcolina e pela muscarina e são bloqueados pela atropina. Tem como, por exemplo, mecanismo de ação a utilização da proteína G. Por exemplo, no coração, a proteína G ela serve para a inibição da adenilato ciclase, que leva à abertura dos canais de cálcio, reduzindo a velocidade de despolarização espontânea da fase 4
e redução da frequência cardíaca. Já no músculo liso e glândula, a proteína G vai estimular a fosfolipase C e o aumento do IP3 e do cálcio intracelular. Bom, existem duas classes principais de receptores adrenérgicos, os receptores alfa e os receptores beta. Existem dois tipos principais de receptores alfa, que é o alfa-1 e o alfa-2, que estão ligados à constrição e usam diferentes proteínas G no mecanismo de ação. Já os receptores beta, eles são divididos em receptores beta-1 e beta-2, estão ligados à dilatação e também usam a proteína G para sinalização. Falando um pouco mais sobre esses receptores, os receptores alfa-1, eles vão estar localizados no músculo liso vascular da pele e das regiões esplânicas, nos esfíncter G1 e visceral, e no músculo radial da íris. Eles vão produzir excitação, por exemplo, contração ou constrição. São igualmente sensíveis à norepinefrina e à epinefrina. Entretanto, apenas a norepinefrina liberada pelos neurônios adrenérgicos está presente em concentrações altas o suficiente para ativar esses receptores alfa-1. O mecanismo de ação ele vai também utilizar a proteína G, que vai estimular a fosfolipase C e aumentando 1,4,5-trifosfato de inositol, que é o IP3, e o cálcio intracelular. Já os receptores alfa-2, eles são localizados nas terminações nervosas simpáticas pós-ganglionares, nas plaquetas, nos adipócitos e nas paredes do trato gastrointestinal. Com frequência, eles vão produzir inibição, por exemplo, relaxamento ou dilatação, e também utilizam como mecanismo de ação essa proteína G, que inibe a adenilato ciclase e diminui o monofosfato de adenosina cíclico, que é o AMP cíclico. Agora, em relação aos receptores beta, estão localizados no nó sinoatrial, no nó atrioventricular e no músculo atrioventricular do coração. Produzem excitação, por exemplo, aumento da frequência cardíaca, aumento da velocidade de condução, aumento da contratilidade, e mostram-se mais sensíveis tanto à norepinefrina quanto à epinefrina, e são mais sensíveis do que os receptores alfa-1. Tem como mecanismo de ação também a proteína G, assim como os outros, que vai estimular a adenilato ciclase e aumentar e ter o aumento desse AMP cíclico. Já os receptores beta-2 estão localizados na musculatura lisa vascular dos músculos esqueléticos, no músculo liso brônquico e nas paredes do trato gastrointestinal e da bexiga. Eles vão produzir relaxamento, por exemplo, dilatação da musculatura lisa vascular, dilatação dos bronquíolos, relaxamento da parede visceral, e são mais sensíveis à epinefrina do que à norepinefrina. São mais sensíveis à epinefrina do que os receptores alfa-1 também. Então, eles também vão utilizar o mecanismo de ação, que é a proteína G, que vai estimular a adenilato ciclase e também aumentar o AMP cíclico. A noradrenalina e a adrenalina, ambas secretadas no sangue pela medula adrenal, elas vão ter efeito ligeiramente diferente na excitação dos receptores alfa e beta. A noradrenalina, excitada sobretudo nos receptores alfa, ela vai ter uma ação sobretudo nas células receptoras alfa, mas também nas receptoras beta em menor grau. Já a adrenalina, ela vai excitar ambos os tipos de receptores de maneira aproximadamente igual. Portanto, os efeitos relativos da noradrenalina e da adrenalina nos diferentes órgãos efetores, eles são determinados pelo tipo de receptor nos órgãos. Se forem receptores beta, a adrenalina será o excitante mais eficaz.
Agora, em relação ao sistema nervoso simpático, a gente tem como característica a liberação da acetilcolina no gânglio autônomo aqui e noradrenalina ou adrenalina na junção efetora aqui. O sinal ele vai chegar no corpo celular e vai ser transmitido pelo axônio até chegar nesse gânglio aqui. E aí vai liberar a acetilcolina. A acetilcolina ela vai agir sobretudo nos receptores colinérgicos, nicotínicos do neurônio pós-ganglionar, ativando esse neurônio até chegar nas terminações desse neurônio, tendo a liberação de noradrenalina ou adrenalina na fenda sináptica. Dessa forma, a substância aqui ela vai agir sobre esse receptor adrenérgico no órgão-alvo, desencadeando a ação. Bom, já no sistema parasimpático, o processo ele é o mesmo, só que a utilização de outros tipos de receptores, por exemplo, tanto nos receptores muscarínicos quanto nos nicotínicos, há a liberação de acetilcolina. Então, por exemplo, no sistema nervoso parasimpático, tanto o gânglio autônomo quanto as terminações pós-ganglionares, ocorre essa liberação de acetilcolina. Assim como no sistema nervoso simpático, o sistema nervoso parasimpático, o sinal ele vai chegar do corpo celular, vai ser transmitido ao longo do axônio do neurônio pré-ganglionar, liberando acetilcolina nessa fenda sináptica. A acetilcolina ela vai agir sobre os receptores colinérgicos, nicotínicos do neurônio pós-ganglionar, vai ativar esse neurônio até chegar nas terminações desses neurônios e liberar novamente a acetilcolina nessa fenda sináptica aqui. E isso vai fazer tendo ação com os receptores aqui colinérgicos, muscarínicos, nos órgãos efetores, provocando essa ação nos órgãos efetores. Agora eu vou falar para vocês sobre a função das medulas adrenais. O estímulo dos nervos simpáticos em direção à medula adrenal possibilita que a adrenalina e a noradrenalina, em grande quantidade, sejam liberadas na corrente sanguínea, sendo então transportadas pelo sangue para todos os tecidos do corpo, trazendo efeitos mais duradouros que serão removidos lentamente do sangue. A noradrenalina circulante causa constrição da maioria dos vasos sanguíneos do corpo, além do aumento da atividade do coração, inibir o trato gastrointestinal, dilatar a pupila dos olhos e assim por diante. Já a adrenalina, ela causa quase os mesmos efeitos provocados pela noradrenalina, contudo, ela vai possuir algumas diferenças. Por exemplo, a adrenalina causa por causa do seu maior efeito na estimulação dos receptores beta, a ação maior na estimulação cardíaca do que a noradrenalina, ele tem que possuir uma ação maior. A adrenalina ela vai causar apenas constrição fraca dos vasos sanguíneos nos músculos, em comparação à construção muito mais forte ocasionada pela noradrenalina. E a adrenalina ela tem um efeito metabólico de 5 a 10 vezes maior do que a noradrenalina. A medula adrenal ela vai contribuir com funções do sistema nervoso simpático. A adrenalina e a noradrenalina são quase sempre liberadas pela medula adrenal, ao mesmo tempo que os diferentes órgãos são estimulados diretamente pela ativação simpática generalizada. Portanto, os órgãos são estimulados de duas maneiras, diretamente pelos nervos simpáticos e indiretamente pelos hormônios medulares adrenais. Os dois meios de estimulação apoiam-se de maneira mútua e um pode substituir o outro.
Outro valor importante das medulas adrenais é a capacidade da adrenalina e da noradrenalina de estimular as estruturas do corpo que não são inervadas por fibras simpáticas diretas. Bom, e por fim, de modo geral, a gente vai falar um pouco sobre o tônus. Os sistemas simpático e parasimpático, eles estão sempre ativos e as taxas basais de atividades, elas são conhecidas respectivamente como tônus simpático e tônus parasimpático. O valor do tônus que possibilita que o único sistema nervoso aumente e diminua a atividade de um órgão estimulado. Por exemplo, o tônus simpático, normalmente, ele mantém quase todas as arteríolas sistêmicas contraídas até cerca de metade do seu diâmetro máximo. Ao aumentar o grau de estimulação simpática acima do normal, esses vasos eles podem ser ainda mais contraídos. Inversamente, ao diminuir a estimulação abaixo do normal, é possível que as arteríolas sejam dilatadas. Assim, o sistema simpático ele pode causar vasoconstrição ou vasodilatação, aumentando ou diminuindo a atividade respectivamente. Bom, essas foram as referências utilizadas para a apresentação dessa aula. Gostaria de agradecer a todos pela presença e pela participação. Qualquer dúvida, nos mande através do nosso e-mail, nossa rede social. Muito obrigada e até a próxima.